Olá, curiosos e conspiradores! Não teríamos como começar melhor do que explicando sobre o Marco Zero do campo das pesquisas de ufologia, o mais documentado caso e evidencial de OVNIs que o mundo já presenciou. Tudo começou na primeira semana de julho de 1947 em Roswell, Novo México, quando Mac Brazel viu alguns pedaços de metais desconhecidos que se aparentavam com algum tipo de acidente aéreo. Ele disse que na noite anterior ao possível acidente havia chovido muito, então passou para checar o local e o rebanho de ovelhas, que foi quando Brazel encontrou fragmentos de metal espalhados por toda sua fazenda. Também uma marca no chão de que o objeto não identificado havia se arrastado após a colisão. Ele inclusive as coletou e foi contar a alguns vizinhos e amigos, até que finalmente relatou ao xerife de Roswell na época, George Wilcox. Ele imediatamente pensou que o acidente poderia ter alguma conexão entre os testes militares na área. Wilcox então entrou em contato com os militares da base aérea de Roswell para ver se sabiam de algo. Por sua vez, eles enviaram o Major Jesse Marcel para investigar mais a fundo o acidente junto com um membro da Counter-Intelligence Corps, que era uma agência de inteligência ligada ao Serviço Secreto Americano. Em 7 de julho de 1947, Marcel pisou na área do suposto acidente. Durante essa vistoria preliminar, o major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e caído no local, e ele então determinou a direção em que estava viajando. Jesse também fez estimativas da área do acidente e realizou alguns testes rápidos com peças metálicas, e segundo os rumores, teria dito que nunca havia visto nada remotamente parecido com aquilo antes. Não demorou até que a base aérea fosse novamente acionada e uma operação para a recuperação dos destroços fosse organizada. Então, no dia seguinte, 8 de julho de 47, a história estampou a capa do jornal Roswell Daily Record, com o título Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell. E a partir daí, a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou pelo mundo. Depois que a notícia foi divulgada, várias testemunhas decidiram se manifestar publicamente, como foi o caso de William Wood, que relatou que ele e seu pai teriam visto um estranho objeto brilhante mergulhar no céu em direção ao solo na noite do dia 4 de julho, anterior à descoberta dos destroços. Os dois contaram que chegaram a tentar encontrar o local do acidente, mas foram impedidos por militares de vasculhar o rancho de Brazel. Também circularam histórias de que os militares norte-americanos teriam rastreado a movimentação de um objeto voador não identificado sobre o Novo México durante 4 dias, até sua queda no noroeste de Roswell. Outro rumor foi de que um cara chamado Glenn Dennis, que trabalhava em uma casa funerária local, teria recebido alguns telefonemas curiosos do necrotério da base aérea. Aparentemente, o pessoal de lá teria perguntado a Glenn se ele dispunha de caixões de pequeno tamanho que pudessem ser hermeticamente fechados. Os oficiais também teriam pedido informações sobre como preservar corpos que estivessem expostos aos elementos durante alguns dias e como evitar a contaminação dos tecidos dos cadáveres. O agente funerário contou que chegou a ir até a base, onde viu parte dos destroços e foi prontamente convidado a deixar o local. Glenn contou ainda que uma enfermeira da base teria revelado a ele que os militares haviam descoberto os corpos de seres alienígenas na fuselagem do suposto OVNI. Como você deve ter lido ou ouvido por aí, também circularam muitos boatos de que o governo norte-americano teria conduzido necrópsias nos supostos aliens, além de ter transportado cadáveres, destroços e todas as provas até a famosa Área 51 e tentado a todo custo encobrir toda essa história. Segundo o comunicado oficial emitido pela Força Aérea, o que eles recuperaram no rancho de Brazel não era nenhuma aeronave, muito menos um disco voador, mas sim um balão meteorológico, como a maioria das fugas dos militares em relação aos discos. Até hoje, como você sabe, o incidente causa polêmica e desperta o fascínio pelo mundo. Por um lado, temos o pessoal que está convencido de que o governo americano recuperou sim alienígenas e naves espaciais. Por outro lado, temos os céticos que alegam que o problema é que a história envolvendo discos voadores, cadáveres extraterrestres e conspirações militares são muito mais interessantes do que a simples verdade. E você, o que acha sobre isso?